Aposentado Presente. Olá, internautas, navegantes, companheiros, amigos, irmãos, camaradas da Rádio Petroleira, Questão de Soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente! Hoje eu gritei mais forte que você, Tá Paulo. vendo? Também Disposição. comeu um bolinho aberto. Bolinho, já veio de Salvador, comeu os acarajézinhos lá também. Muita pimenta. Pimenta. Beleza. Bom, minha gente, Fortaleceu o pulmão. fortalecer o pulmão e fortalecer também as relações institucionais, porque hoje nesse programa a gente recebe com muito prazer aí um combativo companheiro. Estamos com o Gi Pereira, que é organizador do movimento Acordo Já e foi durante muito tempo presidente da Associação dos Comissários da Varig, entre 89 e 97, né, Gi? Perfeito, isso mesmo. Seja bem-vindo a esse programa. Obrigado. E para iniciar, os meus agradecimentos, não só em nome pessoal, como em nome de todo o pessoal que forma o movimento Acordo Já. Obrigado. Perfeito. Ele também não pode deixar de louvar a presença, né, a Mas luxuosa presença, né, do nosso querido Paulo Rezende, né, já companheiro nosso aqui de vários programas. Seja bem-vindo, Obrigado, Paulo. boa noite. E hoje está, né, Filmando. fazendo, né, dublê de cineasta aqui, fazendo um filme aqui do nosso programa. Bom, o programa a gente já sempre disse que é um programa da Secretaria de Aposentados desse Sindicato RJ, cujo coordenador é o nosso Roberto Ribeiro, bom de samba e bom de sindicato também, né? Com certeza, é comigo mesmo. Colou, pode mandar que eu mato no peito e bato escanteio, corne, cabeceio e se tiver que tocar pênalti também, pode marcar que eu estou lá. E para comentar assuntos gerais desse programa, o nosso querido Paulo Moreira, vamos aplaudir! Aí é muito puxa-saco. Paulo Moreira, o comentarista que não fala besteira, é verdade. Se Jame tá virando um puxa-saco. Pois é por causa do bolinho. Companheiro, Bolinho. tudo isso é porque eu trouxe um pratinho de bolinhos para Olha, Vendal o que e o para o bolinho Jai. faz, hein? Um bolinho estimula um bocado de gente. Companheiro internauta, muito boa noite. Temos aqui mais um programa do Aposentado Presente. E passa a palavra para o canal, para coordenar o nosso programa. Olha, eu não vou enganar não, que bolinho é show de bola, né? Eu estava até falando aqui pro Jaime que o dia que ele subir na reunião lá e não trouxer um bolinho é justa causa mesmo. Olha, faz uma reunião, se faz com conteúdo e se faz, antes de mais nada, com muita discussão, né, Alberto? Com certeza. E hoje nós tivemos a nossa reunião, né? Aquela reunião mensal, toda primeira terça-feira do mês, às 14 horas. Tivemos uma palestra excelente, como sempre, do nosso amigo, parceiro, companheiro, presidente da AEPET e também conselheiro fiscal da Petro, nosso amigo Fernando Siqueira. Um show de bola sempre nas palestras dele, não só aqui, como foi também no Fórum Social lá no Rio Grande do Sul e na Bahia, que nós chegamos ontem, né? Foi uma parte da direção que foi para o Rio Grande do Sul e outra parte foi para a Bahia, inclusive eu estava lá na Bahia. Então, Fernando Siqueira, ele está viajando o Brasil todo com essa palestra, não é de hoje, e nós temos que bater palma para ele. Não é geólogo, mas é engenheiro, e ele, de fato, é uma das pessoas hoje no momento, não só ele, mas vou dizer que pelo menos tem uns 3 ou 4, e ele está na cabeça aí com esses leilões de petróleo. Eu vou pedir ele, Jaime de Freitas, uma salva de palmas para o Fernando Siqueira, nosso querido amigo. Aliás, sem dúvida alguma, sem exagero, viu, Roberto? Uma das maiores autoridades, né, no nosso país em questão de pré-sal. Né? Sabe tudo de pré-sal e também, sem contar na parte técnica, uma das maiores autoridades em soberania nacional. É um grande brasileiro e sabe exatamente o valor, Paulo, da luta, né, com relação ao petróleo que tem que ser Isso nosso. aí. É bom alertar que o Fernando Siqueira vem fazendo, ele não é porque ele saiba, ele vestiu a camisa do pré-sal, a camisa brasileira, entendeu? E está saindo de norte a sul, de leste a oeste, defendendo a riqueza nacional. E complementando, Paulo Moreira, que ele foi eleito agora, ele está como vice-presidente do CREA. Não, do CREA não, companheiro, do Clube de Engenharia. Clube de Engenharia? Então está no Clube de Engenharia, mas de qualquer maneira está ligado Ao CREA também, o CREA é CREA. parceiro do CREA, né, inclusive. Bem lembrado, Paulo. É bom que o Paulo ele corrige a gente assim, não deixa passar nada. Mas Paulo, você falou bem, O porque internauta não pode, né, você não pode mentir. tá pra certo, você, não, puxando agora para março, se eu não me engano, 22 de março. 22 de março. Então, amanhã, nós temos uma reunião na IPET, amanhã às 2 horas, Isso. um movimento das entidades, etc. O Sindipetro vai estar presente, nós temos uma reunião amanhã discutindo
como vai ser esse ato, inclusive se vai ser na ABI ou se vai ser lá no Clube de Engenharia. É um movimento... É um preparatório para o ato do dia 22 de março. Isso, e nós vamos estar lá discutindo. Vai ser um grande evento aí, o petróleo tem que ser lá. Isso aí, contra o leilão de petróleo. E esse é o objetivo. Porque na partilha ainda tem leilão, né? Tem leilão. Não é leilão só lá no outro, não. É verdade. Na partilha tem leilão e está perigoso. E como eles queriam, né? É isso mesmo. Bom, questão aqui de a gente estar falando, eu nem comprometei, né? Tá? Oh, meu Deus do céu. Comprometer. É a Coca-Cola. É a Coca-Cola mesmo. Bom, então eu estou comprometido. Acabou. Cumprimentar. Isso aí, obrigado. Porque senão a tia Conda acaba começando a enrolar e é um problema sério. Bom, boa noite, companheiro. Porque a gente começa a ter tom até de concentração e brincadeira, a gente acaba esquecendo, né, de aqui agradecer os internautas que estão conosco, mas no programa, apesar que o Paulo também não foi logo ali, obrigado, mas o senhor Roberto é mal educado, então para não passar como mal educado, estamos aqui agradecendo a participação de todos. E vamos lá, companheiro, vamos falar ainda um pouquinho só sobre o Fórum Social para a gente entrar na nossa pauta. Bom, primeiro, havíamos falado, uma parte da direção foi para o Rio Grande do Sul, fizeram um bom trabalho, participaram lá da passeata inaugural e a passeata final foi na Bahia, onde nós estivemos também participando lá no domingo, na passeata final. Foi presidente da Associação dos Comissários da Vale e que durante 8 anos esteve lá na frente, de 89 a 97, com essa bandeira. Eu não sei se na época o companheiro era aposentado, eu sei que hoje ele é aposentado e está nessa luta. E vamos passar aqui, companheiro, porque o nosso tempo é curto, para ele estar falando, e depois a gente dá aqueles informes da secretaria, até mesmo ainda mais alguma coisa sobre como foi a nossa reunião. Ô Gico, por que o movimento Acordo Já? Por inépcia do nosso sindicato. O nosso sindicato apareceu pela última vez, digamos assim, em outubro de 2008. Foi a última manifestação na Cinelândia. Depois houve uma manifestação em dezembro da FAPERJ, os aposentados, seguida de uma vigília no dia 17 de dezembro. Nós espontaneamente nos associamos a essa manifestação, essa passeata, e também nessa manifestação e nessa vigília não vimos o Sindicato Nacional nos aeronautas. Então entendemos que deveríamos ir para as ruas. E assim o fizemos. Nós fomos primeiramente no dia 15 de janeiro para o Santos Dumont. Lá estivemos várias vezes. Depois o movimento Acordo Já, nós entendemos que deveríamos ir para as ruas propriamente dito. E aproveitamos a presença do presidente Lula em dia 15 de abril de 2009, num evento que teve no Hotel Intercontinental, e nós fomos para frente desse hotel, nesse dia nós éramos 5. E desde esse dia, desde dia 15 de abril de 2009, quase que uma vez por semana, a gente vem para as ruas. A gente entende que o movimento popular se faz nas ruas para você criar uma correlação de forças. Depois dessa correlação de forças feita, aí sim, aí você parte para o lobby, parte para os gabinetes de Brasília. Desculpe, mas é assim que me emociona. Como é que está a adesão ao movimento? O pessoal tem comprado a briga, tem participado, tem se articulado? Como é que tem sido isso? Em termos numéricos, nós não temos muita gente, mas isso não nos entristece. Haja vista que é uma realidade nacional. Nós estamos dia 24 agora, Dia Nacional do Aposentado, em que pesa a iniciativa da COBAP e FAPERJ, que foram aparecidas, perfeitamente. Aqui no Rio de Janeiro, quem se lembrou do Dia Nacional dos Aposentados fomos nós, que fomos para Copacabana. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: aposentados no Brasil são milhões, aposentados pelo INSS, além daqueles que recebem complementação através dos seus fundos, PETRAs. Meu Deus do céu, você não vê ninguém. O povo está, na minha opinião, ele está anestesiado. Por favor, Roberto. A gente tem razão quando ele coloca isso, porque é a nossa briga e a organização Movimento dos Aposentados e Pensionistas.
estão sempre na luta, fizeram nesse domingo, dia 24, essa passeata em Copacabana. Nós tivemos a oportunidade de ver o vídeo do nosso brilhante ali, Zé Rezende, que está se colocando, e com aquela camisa ali do aposentado presente, que é homenagem a esse programa e a luta dos aposentados petroleiros, que nós também estamos na luta há um bocado de anos, e o grupo foi lá para Aparecida. Então a própria FAPERJ estava lá com um grupo na Aparecida também fazendo ato. E que esse ato acontece sempre. E nós em Copacabana com as camisetas de vocês. Isso, com apoio do Sindicato TRJ, que eu acho que é bacana. É uma luta do aposentado. E por isso que esse programa, companheiro Linho, esse programa aqui não é só do petroleiro. Ele é da Rádio Petroleira, mas aqui já vieram vários companheiros, inclusive os companheiros lá da luta, lá de vocês da Aero, da Varig, estão abertos para outras categorias que venham aqui, que queiram participar. Pode vir o programa, mesmo sendo um programa da Secretaria dos Aposentados e Pensionistas do Sindicato TRJ, mas ele está aberto para qualquer outra categoria, principalmente quando se trata de organização dos aposentados. Participaram dessa passeata lá em Copacabana. Eu vi pelo vídeo do Rezende, né? Isso. Tinha pouca gente mesmo. Vocês, inclusive, tiveram que botar uma faixa aqui, 10 metros depois, mais outra parte, para tomar uma distância maior, né? Eu tenho duas Mas isso, para Ojinho, fazer aí nessa história. Ojinho, isso aí não é privilégio de vocês, não. Não é só de você, né? Nós aqui no Sindicato RJ, Toda a categoria. dificilmente nós colocamos uma quantidade boa na rua. Não colocamos, não. Em frente ao Indízio, a sede da Petrobras, quando nós chamamos para um ato lá, vai meia dúzia de gatos pingados. E são sempre os mesmos, entendeu? Então eu estou te dizendo isso, que você pode ter ficado triste, mas não fique não, porque isso é do povo, entendeu? Sempre é uma minoria que faz as revoluções, né? É que luta. As maiorias não lutam por nada não, elas ficam só na beirinha esperando pingar alguma coisa para elas. Se pingar, ele fica satisfeito. Eu queria fazer uma observação, uma reflexão aqui com a mesa com relação a isso. Isso vai muito pela culpa da mídia hegemônica. Porque a mídia hegemônica é uma anestesia na cabeça desse povo. Quer dizer, a televisão, principalmente as grandes redes, que a gente está na mão de 7 famílias, isso que é a realidade em termos de comunicação, só divulga aquilo que interessa. E pelo contrário, fazem cortina de fumaça, anestesiando a cabeça do povo com o que não interessa, com porcaria na televisão. Né? No entanto, Big Brother. Big Brother, exatamente. Então o que acontece? No caso de esse pequeno grupo, né, o efeito é qualitativo, né, porque o quantitativo vai aos poucos. Né? Agora, qual é a reflexão? É momento, né, de aglutinação. Está sendo feito agora. Né, os aposentados petroleiros, os aposentados aeroviários, aeronáuticos, um chamamento, né, para que todo brasileiro possa ter consciência de que um dia vai se aposentar. E se a gente não brigar agora, não só os aposentados que estão em casa, que às vezes, já pelo cansaço da própria vida, das dificuldades que a vida impõe, acaba, né, se omitindo de fazer uma mobilização e cai no ostracismo, no comodismo. Agora, o que tem que ser feito é o seguinte, é um grande chamamento de que é uma responsabilidade de cada um dos brasileiros. Não é só daqueles que já estão aposentados não, Gito. São aqueles que estão perto de se aposentar. Permita-me um complemento ao que você trouxe, sobre a hegemonia da mídia. Nós, no dia 24 de janeiro, 21 de janeiro, o presidente Lula e Companhia Limitada veio inaugurar aqui a estação... Foi 21 de dezembro. Perdão? Foi 21 de dezembro. Veio inaugurar a estação de metrô de Ipanema. Nós estivemos lá. Não interessa se éramos nós, 2, 4, 5, até porque a revolução não se faz sozinho. Aí, Mandurinha só no farelo. sim, mas ela tem que sair. Ela tem que sair, tem que haver uma andorinha para ficar pousando ovinhos. Pois bem, eu prestei atenção. Todas as notícias sobre essa inauguração, nós não aparecemos. Ou seja, a notícia saiu ascética. Com certeza. Aí eu comentei com a minha mulher, pensei, nossa, ninguém ficou sabendo que quando o Lula esteve, tinha uma cambada, um grupo de pessoas que estava protestando com alguma coisa que já acontecia, um grupo de cidadãos estava protestando. E aquilo me impressionou, mas não Deus. Cabelo branco não devia me impressionar. Ele
tem uma aposentadoria hoje em torno de 4 ou 5 mil reais. É da anistia. Ele tem... Bom, Então, deve ser Mas pela será que ele lei 10 conseguiria mil. viver com essa aposentadoria? Que olha, que está bem acima do que a média do que os aposentados recebem. Se fosse só essa aposentadoria dele aí de 4 mil reais, já ia viver com dificuldade. Né? Provavelmente. Né? Imagina quem vive, né, dentro da média aí de salário que não chega a R$1.000. Né? Se a gente for botar na ponta do lápis aí, são muito poucos aqueles que ganham uma aposentadoria na faixa entre R$1.000 e R$2.000. E o resto é acima de R$1.000. Então, a grande maioria é salário mínimo. Uma outra coisa que eu queria falar do Lula é o seguinte. O que falta no Lula me parece que é a pressão do trabalhador, certo? Mas o trabalhador está anestesiado pelos seus sindicatos, que é PT, certo? Então ele conseguiu as centrais e os sindicatos fecharem com ele. Então você não tem luta de rua. Justamente. Você vê a Para UNE, neutralizar. a UNE que sempre fez marola, entendeu? A UNE é uma vergonha. A UNE Ela se entregou de corpo e alma ao governo. Por quê? A troco de meia dúzia de reais, né? Que estão dando para eles, pô. Então, as pessoas se vendem por muito 30 pouco. dinheiro. É isso aí. 10 milhões em 5 anos. O que faltou no Lula é o que teve o Fernando Henrique e aí não fez droga nenhuma. Para ser mais preciso aí, vou reverberar a voz ali do Paulo Rezende. 10 milhões em 5 anos. 5 anos. Que beleza, hein? Para a UNE ele deu. Pois é. Pra UNE. Deixa eu recuperar então essa discussão, justamente quando eu falei do Lula, fui atropelado, mas faz parte da discussão, não viu? Eu acho que foi bom para esclarecer alguma Então, coisa. eu estava falando sobre a questão da PL, projeto de lei do senador Paulo Paim, e que o nosso movimento, como o Paulo Moreira falou, em 26 milhões, que já são mais de 26 milhões, aí vão 2 mil. Então nós temos que ir para a rua. O salário mínimo foi como ele dividiu aí, e ainda a questão daquele veto de 2006 que o presidente fez e que nós perdemos ali quase 11% quem ganha acima de um salário mínimo. Então essa luta é que nós aposentados, infelizmente, temos que voltar para a rua e continuar essa luta. O Paulo Moreira colocou, nós temos em torno de quase 60 mil aposentados. Há 14 anos que nós estamos perdendo o nosso poder, 14 nós petroleiros, temos quase 60 mil aposentados. Nós estamos perdendo em termos de acordo coletivo. Nós temos um acordo, nós temos um artigo, principalmente um dos artigos, no nosso fundo PETRO, que é o artigo 41, que vincula o acordo coletivo da ativa. Então a nossa isonomia. Nós sofremos, infelizmente, por parte dos representantes do sindicato, que era a Federação dos Petroleiros, incentivou a empresa e o governo, em 2006, a colocar uma repactuação. De que negociou com a empresa, negociou com o governo, e vai passar isso. Porque esse ano nós temos uma eleição, e onde comparamos Maurição são do PT, para o quê? Fazer um trabalho político para o candidato do Lula. Então, tudo é um circo. É um circo. E em função não só dos níveis, 2004, 2005, tem ainda uma remuneração variável, que é a RMNR. Por que ela não fala sobre isso aí? Então, PCAC. Mas é o PCAC, então ela não vai falar, porque ela está induzindo a Petrobras a reabrir a repactuação. E esses companheiros que repactuaram e que poderão repactuar, que talvez ele vai vir com mais, vão falar assim, olha, quem repactuar, além dos 3 salários, nós estamos aqui abrindo mão dos processos dos níveis de 2004, 2005, 2006. Isso representa mais ou menos 15%. Mais 15 mil, 3 salários e mais alguma coisa, vai incorporar isso. Quem está duro, esses 30% acabam indo nesse papo. Agora, vão abrir mão de muitos direitos. Então, é por isso que nós temos que estar na rua e lamentamos que um governo trabalhador que nós ajudamos a eleger continua fazendo a política dos governos neoliberais que tinham lá desde 94 para cá. Ele se junta a nós, sim. E temos que sim participar, que já participamos de vários atos, nós já participamos de vários atos, vigília, caminhada pela Avenida Rio Branco, pela Cinelândia, enfim, o que nós podemos, nós fazemos, participamos de vários atos junto com vocês, como fizemos também em março, com relação à Candelária, lá em cima até dos projetos, como tinham falado anteriormente, do projeto de lei de Paulo Paim, na Leopoldina, fizemos esse trabalho todo, enfim, nós temos que estar juntos e temos que voltar para a rua, para a luta,
para tentar garantir ainda algum direito nosso. Ô, Roberto, é bom que o Jim fez uma colocação sobre os ativos que eles têm que lutar. Eles têm um calcanhar de Aquiles nele, que é o fator previdenciário. Isso. Entendeu? Perfeito. E é para atingir o ativo. Né? Aquele que vai se aposentar agora sai com menos 40% do que está ganhando na ativa, ou de que teria direito na sua aposentadoria. Já saem em desvantagem. Eles têm que lutar também, mas só que esquecem a luta, entendeu? Infelizmente. Isso aí é uma questão de conscientização e aquilo que a gente já tinha falado ainda há pouco. O brasileiro é muito imediatista, ele está muito preocupado nesse momento agora e não percebe, né, que a vida é um dia atrás do outro. E, quer dizer, a gente percebe muito isso na luta de vocês petroleiros aqui, nessa questão, que o da ativa ele não quer se comprometer muito com as lutas do aposentado, não, entendeu? Ele quer saber do dele, se ele ganhou o dele, está tudo bom, ele está resolvido, né? E não se preocupa agora. Dá uns informes. Agora o social. Porque já está acabando aqui o nosso tempo, o Não tempo só são a só festa, 30 como os minutos, blocos de- e nós ainda queremos ouvir ainda um pouco o Jim para poder ele concluir. Então eu vou procurar ser rápido, o Jim falar mais ainda alguma coisa sobre a luta, sobre o Aeros e sobre a Vale. A nossa festa, companheiro, todo mundo está sabendo, é sexta-feira que vem, dia 5. Hoje começamos a distribuir os convites, até 2 convites por cada associado, tem que ser associado e vir aqui na Secretaria dos Aposentados para pegar. A festa começa às 18 horas na Galeria dos Empregados. Começa das 18 às 22 horas. Roberto, você me permite um minutinho rapidinho de suspense, por favor, Jaime de Freitas? Quem será Aí, o pé de valsa da festa dos aposentados? Dizem que costuma aparecer de repente. É aposentado? É aposentado. Bom, não perca. Participe da festa. Você vai conhecer o pé de valsa. não, Verdade. há vários anos, né, pela FAPERJ, que é a Federação Não é bola cansada não, né? Não, esse é dos aposentados. Não. Então é da FAPERJ, a Federação das Associações Aposentadas de Pessoas do Estado do Rio de Janeiro. Se concentra a partir das 14, 15 horas na Candelária. Depois nós saímos lá no nosso bloco, até a Cinelândia, mais ou menos por volta das 17 horas. Tem direito, o ingresso custa R$10, que é o abadá, uma camiseta. Tem direito a 2 cervejas, 2 refrigerantes e costuma ter uma sopinha lá para gente. Então, quem quiser adquirir essas camisetas tem que estar em contato com a FAPERJ, na rua Riachuelo 373, ao lado da Igreja Nossa Senhora de Fátima, ali do lado do jornal O Dia. Ainda tem algumas camisetas lá para ser comprada, que faria R$10. Finalização, agradeço a presença do Rezende, agradeço a presença do Jim. E estamos aí na luta, companheiro. Se quem quiser, programa aqui, o Aposentado Presente, o SINDIP, a TRJ, está à disposição da luta de qualquer classe, qualquer trabalhador. Muito obrigado por vocês. Obrigado mesmo. Por isso, para agradecer, nada melhor que dia 12, a gente estar juntos da Candelária até a Cinelândia. Nós estaremos com as nossas faixas, nos juntando aos vossos protestos, a vossa luta que é de todos nós. A luta do aposentado do Brasil é de todos os brasileiros. Perfeito. Obrigado. Obrigado aí pela participação do Gil Pereira, organizador aí do movimento Acordo Já e também ex-presidente da Associação de Comissários da Vale. Também nosso querido agradecimento ao Paulo Rezende. Obrigado. Né, nosso querido cameraman, o Roman Polanski aqui da Vale, e o nosso querido Paulo Moreira, o homem que não fala besteira, para encerrar esse programa. Mas tem que agradecer também ali o nosso Jaime de Freitas. Jaime de Freitas. Ele vai na vinheta no final. final, Esse é a vinheta E eu, final. com certeza, esse vídeo que o Paulo Zé Rezende está fazendo agora, daqui a pouco ele estará colocando aí No YouTube. no YouTube. Esse Isso aí. Obrigado, então, a todos aí. Boa noite, até terça-feira, ou melhor, até sexta-feira. E vocês estão convidados, hein? Companheiros, Tô lá já. Estamos lá para poder fazer parte aí do nosso que é em homenagem ao dia 24 de janeiro. Então é uma festa dos aposentados, mas não infelizmente, porque estavam lá no fórum. Então nós estamos, acho que vale, pelo menos a gente ter um momento de desconcentração. Hoje está difícil. E beber, descontrair, beber e comemorar, confraternizar lá com a rapaziada. Tá? Obrigado e boa noite. dia 5 de fevereiro, leia-se 24 de janeiro, isso dia aí. do aposentado Dia nacional. brasileiro. Perfeito. Artenal, Aí, pegou a doença. Pegou minha doença hoje.
Então tá, minha gente. Companheiro internauta, boa noite, até a semana que vem. Vamos encerrando então mais um programa Aposentado Presente! Assim que eu gosto. Aqui na Rádio Petrolina, Questão de Soberania, Sonato Candal. Apoio técnico do Jaime de Freitas. Estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 19 horas. Aqui música, informação e prestação de serviços. A todos, muito obrigado e até o próximo programa. Até lá. É isso aí. Eu acho que a gente... Escuta, mas e as camisetas...